Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos bem-vindos a mais uma noite do nosso curso bíblico online. Você que nos acompanha, seja pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Spotify ou aqui mesmo pelo Facebook ao vivo, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a 7ª aula com o tema O que Jesus ensinou sobre a morte. Pedido especial, como eu sempre faço, vá compartilhando aí enquanto eu estou fazendo o mesmo aqui, tá bom? O máximo de pessoas que você puder compartilhar é interessante para que mais pessoas tenham contato com a palavra de Deus. É o que eu estou fazendo aqui agora. Eu peço que você faça o mesmo aí, tá bom? A cada noite aqui nós temos tido um bom público, as pessoas têm vindo, acompanhado e aprendido sobre a palavra de Deus, e não vai ser diferente nessa noite. Está preparado? Pegou aí seus materiais, Bíblia, caneta, caderno? Pega tudo, deixa tudo preparado aí. Enquanto eu estou aqui já compartilhando, ainda temos alguns minutinhos antes do início do curso, antes da primeira oração. Então quem for chegando, vai chegando, compartilhando aí, tem um botãozinho para compartilhar, compartilhe, porque quem passar ali pela sua linha do tempo, vai acabar vendo esse curso bíblico aqui, pode parar e ter um contato com a palavra de Deus. Além do mais, dá um curtir aí, porque quanto mais curtidas nós tivermos, mais o Facebook vai poder espalhar para mais gente, tá bom? Tem muita gente online agora, sábado à noite, então quem sabe é o momento das pessoas terem contato com a palavra de Deus. Além do mais, você pode copiar o link e mandar nos grupos de WhatsApp, assim como eu estou fazendo aqui agora, mandando nas linhas de transmissão, tá bom? Pedido especial aí que você faça tudo isso e nos auxilie compartilhando com mais pessoas que puder. Eu estou aqui compartilhando no meu WhatsApp web, eu vou pedir para que você faça o mesmo aí, vá compartilhando com o máximo de pessoas que você puder e que você conseguir, pessoas que você quiser aí, vai mandando, porque eu estou fazendo aqui o mesmo, tá bom? Estou mandando nos grupos de WhatsApp das minhas igrejas, vou pedir que você faça aí o mesmo. Se você está chegando aí agora e recebeu o link, manda o link antes de você entrar aqui, volta lá e compartilha o link com as pessoas que você puder, tá bom? Quero aproveitar também para deixar o meu carinhoso abraço, desejar uma boa semana para todos os nossos amigos da nossa igreja, Igreja do Mutirão, boa semana para todos vocês, Igreja do Jatobá, também um grande abraço, uma boa semana para todos vocês, um abraço aí para a Igreja do Água Azul, uma boa semana, e também para a comunidade Sentir Mais, um grande abraço para todos vocês. Pastor, e eu que não sou de igreja nenhuma dessas aí que o senhor falou, uma boa semana para você também. Está chegando aí agora, sejam todos bem-vindos. Já fiz aqui o compartilhamento, deixa eu ver quem já chegou, se tem alguém que já chegou aqui, ó. Já algumas pessoas já chegaram, já curtiram aí, a Cláudia, a Maria do Carmo, a Berenice também, que é a minha sogra, já chegaram por aí. E o meu pedido especial é que você faça o mesmo. Chegou, deixa o like, deixa aí uma mensagem, fala assim, de qual igreja você é? Deixa aí. Sou da igreja do Jatobá, Mutirão, Água Azul, Sentir Mais. Pastor, não sou nenhuma dessas, mas eu estou falando aqui de Santarém, estou falando aqui de Uruará, estou falando daqui de Porto Velho, Rondônia, estou falando de Manaus, eu estou falando de Itaituba, de Óbidos, do Curuá, do Andirobá, eu estou falando de Juiz de Fora, Minas Gerais. De onde você está nos assistindo? Coloque aí, e daqui a pouquinho nós vamos começar a 7ª aula do curso bíblico online. E nessa 7ª aula hoje, a aula está especial, nós vamos falar o que Jesus ensinou sobre a morte. Não sai daí não, viu? Alguns minutinhos, só o tempo aí de você ir compartilhando, os amigos irem chegando, 5 minutinhos nós vamos começar com uma oração. Então se você tem algum pedido de oração, coloca aí o seu pedido de oração também, coloca de onde está assistindo, compartilha, deixa o like, vai mandando. Tem um botãozinho aí para você compartilhar, você pode compartilhar, o máximo de pessoas que compartilhar, melhor, tá bom? Vai compartilhando aí, vai mandando para os amigos. Eu sei que algumas pessoas estão chegando, estão acabando de compartilhar, essa ideia vai chegando e já vai deixando sua mensagem aí, tá bom? Eu já estou aqui com meus materiais, meu material de aula, meu livro do professor, tá aqui, ó. A Bíblia Sagrada tá aqui também, só para simbolizar. Claro que eu não vou ter como pegar, mas tá aqui, caderno, caneta, já tá tudo aqui já preparadinho para a aula. Se você ainda não pegou, vai lá, tem ainda, deixa eu ver aqui, 5 minutinhos para você ir lá pegar sua Bíblia, caneta, caderno e fazer todas as anotações possíveis. Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez, não se assuste, pastor, já é a 7ª lição, como é que eu vou pegar da 7ª lição? Não tem problema. Terminando aqui, você pode maratonar e assistir as outras 6 lições aos pouquinhos. Bem devagarzinho, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vai valer muito a pena, mas fica aqui hoje para você experimentar essa 7ª aula, o que Jesus ensinou sobre a morte.
temos visto aqui sobre a palavra de Deus, então não sai daí, daqui a pouquinho começa, tá bom? Temos tido muitas pessoas acompanhando esse curso aqui, pessoas se decidindo ao lado de Jesus, espero que você seja mais uma dessas pessoas. Quero deixar aqui abraço para muita gente especial hoje, ainda tem aqui o tema de hoje, já falei, que Jesus ensinou sobre a morte. E não se esqueça, nós temos além do Facebook aqui ao vivo, terminando aqui nós vamos ter também disponível lá no YouTube, no canal Viver e Aguardar, no Instagram, no IGTV, nós vamos ter também essa aula disponível, onde nós temos o @PRJVictor no IGTV, que é a TV do Instagram, vai ter lá disponível também. Além do mais, tem no Spotify, lá no podcast do pastor, essa aula também disponível. Estou vendo aí que o Danilo Viana entrou, compartilhou, que bom, Danilo, fica aí com a gente, viu? Então faz que nem o Danilo, vai compartilhando, tem um botãozinho aí, gente, simples, não paga nada, só compartilha, as pessoas que forem vendo, vai também assistir junto com você, tá bom? Lembrando que nós temos uma festa batismal no dia 27 desse mês, é uma segunda-feira, terminando no dia 26 nosso curso aqui, nosso curso bíblico online acaba no dia 26, no dia 27 já vai ter um batismo na segunda noite, marcado o seu batismo aí, então já se prepare, tá bom? Deixa eu ver aqui quem já entrou, quem já foi dando o seu recadinho aí. O Fabrício de Santarém, esse não perde uma. Muito bom, Fabrício, seja bem-vindo, viu? Maria do Carmo, eu sou convidado da Isabel, minha amiga querida. Maria do Carmo, um grande abraço para você, que bom que você está aqui mais uma noite. Olha, essa aí também é fiel, não perde uma. Maria do Carmo, grande prazer estar aqui com você. A Maria Silva, também dando boa noite. Maria, boa noite. A Priscila já chegou aí também, boa noite. Pegou o caderno já, Priscila? Legal. A Isabel também já chegou aí dizendo: Maria do Carmo, minha amiga de verdade, levava o filho dela para a igreja, agora Deus manda eu convidar. Muito bom, que legal. Então, Deus seja louvado pela presença de vocês aí. Vai colocando de onde você está assistindo, quem é você, deixa o seu like, compartilha, tá bom? Isso é muito importante aqui para que mais gente possa acompanhar. A Dinha já chegou aí também, a Janaína, deixa eu ver quem mais. Isso, muito bem. O pessoal está colocando aqui, legal. Ainda temos aqui 2 minutinhos antes do início. Vamos começar com uma oração. Se tiver algum pedido, deixa aí o seu pedido de oração, para a gente fazer a oração daqui a pouquinho sobre a sua angústia, o seu pedido, o seu plano, o seu desejo. Vai valer muito a pena, lembrando que o tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre a morte, tá bom? Não esquece aí, aproveita que você tem 1 minutinho agora, tiver de ir no banheiro, vai lá correndo, vai no banheiro. 8 horas em ponto nós vamos começar com uma oração aqui. Vai lá, vai no banheiro, compartilha, volta lá no WhatsApp, compartilha o link que eu já mandei para você lá no WhatsApp. Manda para os seus grupos da família, grupo de amigo, grupo de venda. Manda para todo mundo aí, para mais gente entrar aqui com a gente e conferir a aula dessa noite, a aula 7 do curso bíblico online, inteiramente grátis, tá bom? Você nos acompanha aqui, então quem já chegou, seja muito bem-vindo. Pega a sua água, para você não sair no meio da aula e precisar pegar água. Minha água já está aqui, ó. Minha caneca aqui, ó, do pastor, que eu ganhei o ano passado da igreja do Jatobá. Obrigado, viu, gente? A caneca tá aqui. Vou deixar minha água aqui. Não, melhor deixar aqui não. Vou deixar aqui. Pronto. Tá aqui. Minha Bíblia já tá a posto. Meu material aqui a minha colinha já tá aqui na mão. Tá caderno, caneta, Bíblia, televisão. Tá tudo na tela preparado para a aula começar. Você tá pronto aí? Se tá pronto, agora é a hora. Deixa eu só ver aqui, a Leonilda Maria de Jesus já chegou aí também, a Léo, seja bem-vinda. A Elane Braga também chegou aí, boa noite. E a Helenice também dando boa noite. Quem estava aqui com a gente agora há pouco tempo na série Fé em Xeque, terminou agora às 7 e pouquinho, agora 8 horas já estamos aqui de novo ligados. Que bom que você veio aqui nos 3 momentos do dia, de manhã, à tarde e agora à noite. Que legal receber todos vocês. Vamos começar agora então, 8 horas em ponto, com uma oração. Todos são bem-vindos. Então vai mandando, vai compartilhando, feche seus olhos aí agora e nós vamos falar com o Senhor. Querido Pai, a gente quer, na verdade, nessa noite sentir Tua presença e quer ter o coração confortado quanto a este assunto, que é a morte, um assunto muito difícil de ser tratado, mas nos ensina o que a Tua palavra nos diz, nos ensina o que Jesus ensinou sobre a morte. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. O desafio permanece de todas as noites. Desafio aqui é, se eu falar alguma coisa fora desse livro aqui, você pode ir embora, pode sair da live, inclusive coloca no comentário: pastor, você falou alguma coisa fora da Bíblia aí, não concordo não, isso não está na Bíblia, pode sair, inclusive falar para as pessoas: gente, sai porque o pastor está falando coisa fora da Bíblia.
Se eu continuar falando só da Bíblia, eu te desafio a ficar aqui porque vale muito a pena. A ideia não é falar contra a sua igreja, a ideia não é falar contra a sua religião, mas mostrar o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela aqui a cada dia e a cada noite, tá bom? Lembrando que esse curso é um curso de 15 lições. Todas as noites nós estamos aqui às 8 horas da noite, então amanhã já tem um outro encontro marcado para a aula 8, às 8 horas da noite. Hoje é a aula 7 que Jesus ensinou sobre a morte, tá bom? A ideia é que você pegue aí seu material de estudo, Bíblia, que é o seu livro principal, pega aí caderno para anotação das perguntas e dos textos bíblicos para você conferir num outro momento com mais calma. Você pode pegar o vídeo depois, quando não estiver ao vivo, e dando pause, parando, conferindo na Bíblia, na sua anotação, nos comentários também, que eu sempre peço para as pessoas anotarem nos comentários, né? Pega caneta, caderno, Bíblia, tá tudo aí? Então, daqui a pouquinho vamos começar a aula. Alguns recados antes da gente começar a aula aí. Só ver aqui quem já está interagindo. A Elaine está dizendo, gostaria de pedir oração por todas as pessoas enfermas e pelas famílias que perderam seus entes queridos nessa pandemia. É verdade, essas pessoas precisam muito de nossas orações nesse momento de dor. Estamos falando hoje, o tema é sobre a morte, e a morte é uma coisa que está envolta em nosso país. Às vezes a gente acaba até se acostumando, né, com o tema de morte. Morreu mais 1, morreu mais 30, morreu mais 100. E a gente está se acostumando com esse tema, mas não é um tema de se acostumar, é um tema que ainda mexe com a gente de certa forma. Então, alguns dados para vocês sobre quantidade de pessoas. Até aqui já tivemos um impressionante número de 1.943 pessoas ligadas em todas as aulas até aqui. 1.343, não pessoas, né? Mas 1.343 acessos, porque às vezes são as mesmas pessoas que acessam uma aula, aula 1, aula 2, aula 3, como eu sei que você tem vindo aí todas as noites. Mas 1.943, quase 2.000 acessos em nossas aulas até aqui, uma média de todas as noites, ou de cada aula, de 323 pessoas, e você não está aqui sozinho, você é mais uma dessas pessoas que tem nos acompanhado, e louvado seja Deus pela sua presença, e louvado seja Deus pelos conhecimentos que você tem adquirido pela palavra de Deus, tá bom? Mais de 323 pessoas a cada aula aqui. As aulas que tivemos mais acesso até aqui foi a primeira com 501, é claro, já tem um tempo que passou, então as pessoas vêm acompanhando mais. 501, a segunda aula 324 e a aula de ontem teve um impressionante número já de 302 pessoas que acompanharam a aula de ontem. Então, mais pessoas vêm chegando, vêm acompanhando, por isso é importante. Eu te pedi aqui que você compartilhe lá no WhatsApp, compartilhe aqui, tem um botãozinho para você compartilhar, criar uma sala de vídeo para assistir com os amigos, é importante tudo isso, tá bom? Mandar um abraço hoje, um abraço especial, vai para 2 alunas aqui muito assíduas, não perdem uma aula, que é a Léo e também a Maria do Carmo. Um abraço para vocês duas, já mandei, mas estou remandando esse abraço para vocês duas, Léo e Maria do Carmo. Lembrando que hoje o tema é o que Jesus ensinou sobre a morte. Você pode maratonar, se você não pegou as outras lições, as outras 6, hoje vai ter a 7ª, terminando aqui ao vivo a aula 7, você pode virar madrugada. Aliás, não aconselho virar madrugada não, viu gente? Mas pode pegar amanhã o dia inteiro e assistir. Aula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode assistir aqui no meu Facebook, ou você pode assistir no canal no YouTube. Anota aí, Viver e Aguardar, lá no YouTube. YouTube, você pode procurar lá no pesquisar, Viver e Aguardar, lá no YouTube. Você pode também pesquisar no Instagram, o @PRJVictor, me seguir lá, tem no IGTV, todas essas aulas que tem aqui, tem lá também. Que é o IGTV é a TV do Instagram, @PRJVictor, anota aí, @PRJVictor. E também lá no Spotify, o podcast do pastor, onde tem também todas essas aulas em áudio para você ouvir enquanto está lavando ali a louça em casa, enquanto você que é marido está ajudando a mulher nos afazeres de casa amanhã no domingo, pode ouvir todas essas aulas aí também lá no Spotify em forma de podcast, tá bom? Vamos lá? Estudo 7, deixa eu só ver aqui se tem mais alguma interação antes de a gente ir para a aula. O Silvio dizendo boa noite, pastor, e a todos os irmãos. Chegou aí, Silvio? Seja bem-vindo, viu? Eunice dizendo, eu já compartilhei o link, agora já estou aqui. E a Dinalva Maria também já chegou. Que bom ter todos vocês aqui. Vamos para a aula e o tema de hoje é o que Jesus ensinou sobre a morte. Está aqui na tela, deixa eu só ajeitar a luz para não estourar aqui a luz na cara de vocês, tá bom? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para o lado. De todo jeito vai pegar um pouquinho. Deixa eu chegar aqui para o lado. Aqui pra... Isso, agora melhorou. O que Jesus ensinou sobre a morte é o tema de hoje, então vamos lá. Eu quero começar falando que a morte não é um tema tão simples de se falar e não é um tema que nós gostamos de se falar, até porque existem muitas confusões quando se trata do assunto morte. Concorda comigo?
Concorda comigo que o mundo hoje é confuso quando se fala de morte? Porque uns falam que existe fantasma depois da morte. Outros falam que quem morreu vai para o céu. Quem é bom vai para o céu, quem é ruim vai para o inferno, ou vai para o purgatório, ou vai reencarnar num animal, ou num rei, ou vai viver numa outra época, ou a alma fica vagando por aí, ou ela fica no pó. E aí, o que acontece com a pessoa após a morte? Não tem muita confusão sobre a morte no mundo por aí afora? Sim ou não? Coloca aí no comentário para mim. É verdade, tem confusão, pastor, sobre esse tema? Coloca aí, só para eu saber se você concorda que há confusão sobre esse tema de vida após a morte. Existe vida após a morte? Somos imortais? Temos uma alma imortal? Como é que é isso tudo? É o que nós vamos buscar entender hoje, então, sobre o tema, o que Jesus ensinou sobre a morte. Estou só me posicionando aqui para não atrapalhar também de você acompanhar na tela. Vamos lá? Então, começando com a primeira pergunta, o que Jesus comparou à morte de Lázaro? Aqui Jesus comparou a morte de Lázaro. Vamos lá? Aqui Jesus comparou a morte de Lázaro. O texto está em João 11, de 11 a 13. Pega aí o seu caderno, caneta, anota a pergunta. A que Jesus comparou a morte de Lázaro? A que Jesus comparou a morte de Lázaro? João 11, de 11 a 13. O texto é esse, João 11, de 11 a 13. Aqui Jesus comparou a morte de Lázaro. Agora sim, vamos lá? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Eu vou pedir para que você abra a sua aí também para conferir. Ademais, coloque aí no comentário também os textos bíblicos para quem chegar não ficar perdido. Qual é o texto bíblico? João 11, de 11 a 13. A pergunta é: a que Jesus comparou a morte de Lázaro? Vamos lá. A Bíblia nos diz o seguinte, tem aí na tela, você pode conferir na sua Bíblia também. João 11, verso 11 agora. Isto dizia, e depois ele acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Peraí, ele morreu ou adormeceu? Vamos ver. Mas vou despertá-lo, ou vou acordá-lo. Verso 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Que bom, ele não morreu, então ele está dormindo. E aí o verso 13 termina dizendo assim, Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele estivesse falando do repouso do sono. Então, a que Jesus comparou a morte de Lázaro? A um sono. Por que a um sono? Já percebeu que quem está dormindo, ele não pode falar, ele não pode responder, ele não pode ver, ele não pode ouvir, a não ser que seja sonâmbulo, ele ainda vai fazer algumas coisinhas por aí. Mas quem está dormindo, ele não pode ver, não pode falar, não pode ouvir, não pode responder. E Jesus fala que a morte é parecida com o sono nesse sentido, que as pessoas que já morreram não têm nenhum conhecimento do mundo exterior, do mundo ao seu redor. Morreu, morreu. Não tem como você se comunicar com mortos, nem ele não vai te ouvir, você não pode falar com ele, nem ele falar com você. Ninguém pode se comunicar com quem já dormiu. E nesse sentido, Jesus compara a morte de Lázaro a um sono. Deu para compreender? Entendido isso? Vamos então adiante. O ser humano, ele tem imortalidade ou mortalidade? O ser humano é mortal ou imortal? Vamos ver na Bíblia? Vamos lá então, a próxima pergunta é essa. Segundo a Bíblia, o ser humano é mortal ou imortal? Os textos estão em Salmo, capítulo 8, verso 4, e Ezequiel 18, versos 4 e 20. Não vamos ler do 4 até o 20, é do 4 e depois pula para o 20, tá bom? Salmo 8, verso 4 e Ezequiel 18, 4 e 20. Segundo a Bíblia, o ser humano é mortal ou imortal? A pergunta é essa. Se você quiser resumir aí para anotar mais rápido no caderno, o ser humano é mortal ou imortal? Pode colocar uma interrogação. E os textos são Salmo 8, verso 4 e Ezequiel 18, 4 e 20. Eu estou abrindo já minha Bíblia aqui. Salmo 8, verso 4. O ser humano é mortal ou imortal? Anota a pergunta aí. E anota o texto no comentário. Abra na sua Bíblia. Salmo 8, verso 4. Vamos conferir na Bíblia se o ser humano é mortal ou imortal. Vamos lá. Salmo 8, verso 4. Na tela já tem aí então. Vamos lá? Salmo 8, verso 4, a Bíblia diz assim: que é o homem que dele te lembres? Está falando, se referindo a Deus. Que é o homem para que Deus se lembre do ser humano? E o filho do homem para que o visites? Agora, nós vamos ter a complementação desse verso aqui agora,
lá no texto de Ezequiel 18, verso 4. Vai lá. Primeiro aqui, o primeiro texto fala, o homem é tão pequeno que quem é o homem para que Deus se lembre dele? Mas mesmo assim Deus se lembra, é ou não é? Deus cuida de nós. Ezequiel agora, capítulo 18, verso 4 primeiro, depois o verso 20. Ezequiel 18, a pergunta é, o ser humano é mortal ou é imortal? Vamos lá? Ezequiel 18, verso 4, depois o verso 20. A minha Bíblia já está aberta aqui. A sua já está aí? Amém? Ezequiel 18, verso 4, a Bíblia diz assim, eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Aqui já responde a pergunta, o ser humano é mortal ou imortal? Ele é mortal. A alma que pecar vai morrer, então significa que ele é mortal. Porque quem aqui pode levantar a mão e falar assim, pastor, eu nunca pequei não, então eu sou imortal. Quem é você, meu amigo? Quem sou eu? Quem dera se a gente nunca tivesse pecado. Mas se todos pecamos, todos, de alguma forma, vamos morrer. A não ser que Jesus volte antes. Já falamos aqui sobre isso no tema que Jesus ensinou sobre a sua volta. Nós falamos que Jesus pode voltar enquanto eu estiver vivo. Então, nesse caso, as pessoas não vão morrer. Mas, no geral, todos nós, de alguma forma, vamos morrer. Porque a alma que pecar, essa morrerá. Agora, o verso 20. Vamos conferir o que diz aí. Ezequiel 18, verso 20. A Bíblia diz assim, a alma que pecar, só para confirmar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então a alma que pecar, essa morrerá. Para acabar de esclarecer o assunto, o ser humano é mortal. Não tem como o ser humano ser imortal, não tem como a alma dele passar para uma outra encarnação, não tem como a alma dele continuar vagando por aí, não existe fantasma porque o ser humano é mortal. Pecou, morreu e ponto final. Vamos entender mais sobre essa questão de fantasma, para onde que vai quando morre daqui a pouquinho, tá bom? Mas vamos lá. Entendendo isso aí, eu quero ler um outro texto bíblico com você. Esse texto está em Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Olha o que diz Eclesiastes 3:11. Diz assim, ó, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs a eternidade no coração do homem quando o ser humano foi criado por suas mãos. Adão e Eva foram criados para viver eternamente, mas o ser humano pecou e o que aconteceu com ele? Morreu. Então o ser humano se tornou mortal, ok? Agora, outra pergunta é, quando os salvos receberão o dom da imortalidade? Quando que a gente vai receber de volta esse dom de ser imortal outra vez? Quando os salvos receberão o dom da imortalidade. Conversamos sobre isso aqui ontem, mas vale a pena nesse tema nós mencionarmos. Já que somos mortais, mas um dia o ser humano foi imortal antes do pecado. E quando a gente vai receber de volta o dom da imortalidade? Quando os salvos receberão o dom da imortalidade? O texto é 1 Coríntios 15, 51 a 54. Anota aí, 1 Coríntios, vou abrir minha Bíblia aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54. Já encontrei aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 54. Vamos lá? 1 Coríntios 15, versos 51 a 54. Já encontrou aí? Vamos lá? A Bíblia nos diz o seguinte, verso 51, 1 Coríntios 15, 51. Eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Os salvos, né? Aqui está falando dos salvos. A pergunta é, quando é que os salvos vão receber a recompensa da imortalidade? Vamos lá. Então, o verso 52 continua dizendo assim, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Verso 53 agora. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Então veja bem, o que a Bíblia está prometendo aqui é que no dia da volta de Jesus, ressoada a trombeta de Deus, a voz dos arcanjos, os mortos em Cristo, ou os salvos que aceitaram a Jesus no seu coração
antes de morrer, ressuscitam. E nós que estamos vivos no dia da volta de Jesus, seremos também transformados junto com esses. Eles e nós, os salvos, tantos que morreram quanto que estão vivos, serão agora transformados. O seu corpo que era corruptível, sabe, pessoa que não andava, agora anda, que não enxergava, que usava óculos, agora não precisa mais de óculos, que não ouvia, agora ouve. O feio ficou bonito, o encravado não tem mais, o dor na coluna passou, a enxaqueca foi embora, o corpo corruptível acabou, se revestiu de incorruptibilidade. E o corpo que era mortal se revestiu da imortalidade, recebemos no dia da volta de Jesus. Então, se você sonha em receber a imortalidade um dia, quer saber a fórmula da juventude para viver para sempre, o segredo está aqui. Se prepare para a volta de Jesus, porque no dia da volta de Jesus, nós seremos revestidos da imortalidade. Amém? É uma boa notícia, não é? Coloca aí no comentário. Que boa notícia! Louvado seja Deus por essa notícia. Então a gente precisa se preparar e saber. A morte não é o fim de tudo. Ainda há uma salvação para aqueles que já morreram, mas que aceitaram Jesus antes da morte. Não é o fim de tudo. Não é um adeus para sempre, é apenas um até breve. Nós vamos reencontrar essas pessoas agora revestidas da incorruptibilidade e da imortalidade, vamos todos juntos para o céu viver lá 1000 anos. Sobre essa história dos 1000 anos vamos entender mais adiante, tá bom? E depois da morte, pastor? Depois da morte, o que acontece com a pessoa? Ela vai para o inferno, vai para o céu? Morreu é bom, foi para o céu. Morreu é mal, foi para o inferno. Ou vai para o purgatório, ou vai reencarnar, ou a alma fica vagando por aí um fantasma. O que acontece depois da morte? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Você ouviu a história de Lázaro? Jesus, acabamos de ler o texto aqui, João capítulo 11, lê lá depois em casa com mais tempo todo o capítulo. A história de Lázaro conta que o Lázaro morreu e aí Jesus depois de 3 dias, já no 4º dia na verdade, ele chama Lázaro e Lázaro sai do túmulo e ressuscita. Pensa comigo, se quem morresse, vamos imaginar que isso fosse uma verdade, mas não é. Imagina que quem morreu e foi bom, como Lázaro era, um amigo de Jesus, uma pessoa que entregou a vida para Jesus, Lázaro morreu e tivesse ido para o céu, porque ele foi bom. Imagina que isso fosse uma verdade. Quem é bom, morre e vai para o céu. Imagina que Lázaro morreu e foi para o céu. E Lázaro está lá no céu tranquilo. Aí de repente, depois de 4 dias, Jesus fala assim: ô Lázaro, Lázaro, vem, volta. Imagine a raiva de Lázaro, a frustração dele. Peraí, Jesus, enquanto eu estava lá doente, você não veio. Agora que eu estou aqui no céu, num bem bom, você vem me chamar de volta, agora não quero mais não. Mas é claro que isso não é uma verdade. Porque agora a Bíblia vai nos mostrar que quem morreu vai para o pó e espera a volta de Jesus. Espera a primeira ou a segunda ressurreição. A ressurreição dos salvos ou dos perdidos. A ressurreição da vida ou do juízo. Não tem uma história de ir para o céu ou ir para o inferno ou ir para o purgatório depois da morte. Não tem fantasma, não tem alma vagando por aí, não tem reencarnação. Morreu, morreu. É o que nós vamos ver aqui agora. Olha só. Como a Bíblia descreve o estado dos mortos? Primeiro texto, Salmos 6, verso 5. Segundo texto é Eclesiastes 9, verso 5. Salmos 6, verso 5. Como a Bíblia, anota aí essa pergunta. Como a Bíblia descreve o estado dos mortos? Salmos 6, verso 5. Eclesiastes 9, verso 5. Salmos 6, verso 5. Eclesiastes 9, verso 5. Para anotar, última vez que eu vou mencionar a pergunta aqui então. Como a Bíblia descreve o estado dos mortos? Anotou? Vamos para a Bíblia então. Salmo 6, verso 5. O que acontece depois que morreu? Salmo 6, verso 5. Salmo 6, verso 5. Olha o que diz a Bíblia aí. Salmo 6, verso 5. Já encontrou? Eu encontrei aqui já. Eu vou ler o texto. Pode acompanhar aí na tela ou na sua Bíblia. É importante que você confira aí se está na sua Bíblia a mesma coisa que eu estou lendo aqui. A Bíblia diz assim, Salmo 6, verso 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Olha o que o salmista Davi está dizendo aqui. O rei Davi escreveu esse salmo dizendo assim, ó. Depois, lá na morte, não há recordação. Ninguém se lembra de nada. Ninguém pode dar louvor a Deus. Ninguém pode se comunicar. Ninguém pode falar. Não existe alma vagando. Não existe nada disso segundo a Bíblia. Eu fico impressionado porque pode ser um misto de sentimento. Muita gente pode se decepcionar hoje com essa lição e pensar assim, eu achei que a minha vozinha me ouvia. Eu achei que eu podia me comunicar com a minha mãe, com o meu pai, com a minha tia, com o meu primo que já morreu. E eu não posso, pastor? Não.
pensa de duas formas. Tem um lado bom que você pensa assim, eu vou poder me comunicar com quem eu perdi. Esse é o lado bom. Mas tem um lado ruim, que quando a pessoa morre, se ela estivesse vendo, se isso fosse uma verdade, ela ia ficar lá lamentando. Olha lá a pessoa chorando, a pessoa que eu tanto amo. Ela ia ver lá de cima, ou lá do inferno, não sei. Mas a Bíblia não fala isso. Quem morreu não pode dar louvor, não pode lembrar de nada. Quem morreu é como se estivesse dormindo, como Jesus já tinha falado. Outro texto agora. Vamos lá? Esse é mais forte ainda. Eclesiastes, vou colocar aqui na tela para você. Eclesiastes 9, verso 5. Eclesiastes 9, verso 5. Abra aí comigo. Eclesiastes 9, verso 5. Qual é o estado, como a Bíblia descreve o estado dos mortos? Essa é a pergunta. E qual é o estado dos mortos então? Depois que morreu, aconteceu o quê? Vamos lá? Eclesiastes 9, verso 5, a Bíblia diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha, tem coisa mais clara que essa aqui? Os mortos não sabem de coisa nenhuma. Sua memória já no esquecimento. Acabou. Morreu, morreu. Então depois que morreu, segundo a Bíblia, não é segundo o pastor, não é segundo algo que uma religião falou, mas o que a Bíblia nos ensina é o que acontece com os mortos. Morreu, não sabem de nada, não podem se comunicar, é como um estado de sono, como um estado de alguém que está dormindo, ok? Para a gente prosseguir, outra pergunta: como Deus formou o ser humano? Pastor, o que tem a ver com a morte, a formação do ser humano? Gênesis 2, verso 7, confere lá para eu te explicar então. Gênesis 2, verso 7, como Deus formou o ser humano? Volta lá comigo. Gênesis 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia, na minha Bíblia eu leio assim, vê se na sua Bíblia fala a mesma coisa. Gênesis 2, verso 7, a pergunta é, como Deus formou o ser humano? Anotou? Ok, então vamos lá, bora. O texto diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Três coisas que eu queria que você guardasse aqui, três coisas desse texto. Primeiro, a Bíblia fala que Deus formou o ser humano, formou o homem, de dois elementos. Coloca aí no comentário se você já sabe quais são esses dois elementos. Primeiro elemento, do pó da terra. E o segundo elemento, soprou o fôlego de vida nas narinas. Então o ser humano é composto basicamente por dois elementos: pó da terra mais o fôlego de vida. Ok? Então Deus fez um bonecão de barro lá, soprou nas narinas desse boneco o fôlego de vida. Pronto. Ele passou a ser, isso aqui é a terceira coisa que eu quero que você grave, passou a ser uma alma vivente. Ele não passou a ter uma alma, ele passou a ser uma alma. E tem diferença nisso, pastor? Claro que tem. Porque quando eu falo que o ser humano tem uma alma, significa que quando ele morreu, o corpo desgruda da alma e a alma passa a vagar por aí, porque ele tem uma alma. Só que quando ele é uma alma, a Bíblia fala que quando Deus soprou o fôlego de vida naquele boneco de barro, eu passei a ser uma alma. Eu sou uma alma, você é uma alma, todos somos uma alma. Morreu, deixou de ser alma, não tem uma alma que vaga por aí. Porque nós somos alma. Morreu, deixou de ser alma. Vou te dar um exemplo claro para que você entenda melhor ainda. Ó. A luz que tem na sua casa agora, iluminando. Até te peço perdão pela estar estourando aqui a luz, se você não conseguir ler o texto bíblico hoje. Hoje não deu tempo de eu preparar muito bem aqui, está estourando a luz aqui. Mas a luz que você tem na sua casa, pensa comigo. A luz, para que a luz ilumine a sua casa, você precisa de dois elementos básicos. Um é a lâmpada, o outro é a energia elétrica para ter a luz. O resultado é a luz. Se eu tiro a energia elétrica e fico só com a lâmpada, eu vou ter luz? Não. Vamos pensar em outra hipótese agora. Se eu tiro a lâmpada e fico só com a energia elétrica, eu vou ter luz? Não. Qualquer um dos dois, se eu tirar, eu fiquei sem a luz, fiquei sem um produto final. Então, lâmpada mais energia elétrica, vem a luz. A mesma coisa se dá com a formação do ser humano. Pó da terra mais fôlego de vida significa que passou a ser uma alma vivente. Então, pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Quem é bom de matemática agora vai lembrar das fórmulas de matemática e física. Vamos lá. Pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Compreendeu agora? Pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Tirei então do ser humano fôlego de vida. Olha só, morreu,
tirou o fôlego de vida. Fôlego de vida, quem foi que soprou o fôlego de vida? Deus. O fôlego de vida voltou para Deus. O pó da terra voltou para o pó, foi enterrado. E agora, tem alma? Não, não existe mais alma. Tirou o fôlego de vida, o que que sobra? Pó. E a alma existe? Não, não existe. Se não tiver fôlego de vida e o pó, não tem alma. Então Deus tira o fôlego de vida quando a pessoa morreu, significa que agora já não tem mais a alma. A alma não fica vagando por aí. Só para confirmar isso aí, para você, o que aconteceu na morte do ser humano? Vamos lá? Gênesis 3, verso 19. A próxima pergunta é essa. O que acontece, não é o que aconteceu, o que acontece na morte do ser humano? Vamos ver? O ser humano morreu. O que aconteceu então aqui agora? Vimos que ele é formado por pó da terra e fôlego de vida. Morreu, o que aconteceu? Vamos lá. Alguns textos, são 3 textos. Gênesis 3,19, Salmo 146, 4 e Eclesiastes 12, verso 7. São 3 textos, eu vou dar o tempo de você anotar aí, tá bom? A pergunta é o que acontece na morte do ser humano. Anota aí. Pega o caderno, pega a caneta, anota, coloca aí, por favor, você que não está anotando não está anotando no caderno, coloca pelo menos os textos bíblicos aí para mim no comentário, tá bom? Para ajudar quem precisa chegar e ver quais são os textos. Gênesis 3,19, Salmo 146, 4 e Eclesiastes 12, verso 7. Repetindo, Gênesis 3,19, Salmo 146, 4, Eclesiastes 12, verso 7. Enquanto você está anotando aí na tela, eu vou abrir o primeiro texto, Gênesis 3,19. O que acontece na morte do ser humano? Vamos lá. Gênesis 3,19. O que acontece na morte do ser humano? Eu vou passar aqui a tela. Gênesis 3,19. O que acontece na morte do ser humano? Primeiro texto. Gênesis 3,19, a Bíblia diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó o quê? Tornar a gente. Peraí. Olha o que a Bíblia falou aqui. Primeiro nós vimos que o ser humano é formado do pó e o fôlego, passou a ser a alma. Então pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Aqui a Bíblia está dizendo que morreu, o pó, você veio do pó, vai voltar ao pó. Olha aqui, ó. Tu és pó e ao pó tornarás. Veio do pó, vai voltar para o pó. O que sobrou aqui agora? Fôlego de vida. E o fôlego de vida, pastor, foi para onde? Vamos ver? Vamos lá. Próximo texto aqui. Já vimos então que morreu, o pó volta para o pó. E o outro elemento, o fôlego de vida? Vamos lá. O outro elemento então se encontra no Salmo 146, verso 4. Salmo 146, verso 4. Vamos lá? Estou abrindo aqui minha Bíblia. Salmo 146, verso 4. Antes que os mais questionadores, e não é problema ser questionador, tá bom? Mas antes que os mais questionadores possam dizer assim, pastor, essa ideia de pó, que o ser humano é só pó da terra mais fôlego de vida, é muito simplória, é muito simplista. Acontece que os estudos hoje da ciência comprovam de que o ser humano ele é composto por diversos sais e minerais. O corpo do ser humano, se você voltar para o pó da terra, você vai perceber que ele se mistura naturalmente porque o ser humano veio do pó e volta a ser pó. Muitos sais e minerais são encontrados no pó da terra, ao mesmo tempo também no corpo humano. Por isso que você é pó e ao pó vai voltar depois que morrer, tá bom? Salmo 146, agora o texto é o Salmo 146, verso 4. Vê aí na sua Bíblia. Diz assim: sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Olha o que a Bíblia está dizendo. Saiu o espírito, a gente volta para onde? Para o pó. Olha o que a Bíblia está sendo clara aqui. Não tem vida após a morte. Não tem imortalidade, não tem alma vagando, não tem céu, não tem inferno. Até esse momento não tem nada disso. Ninguém vai para o céu depois que morre. Ninguém vai para o inferno, ninguém vai para o purgatório, vai para lugar nenhum. O pó volta para o pó. O fôlego é tirado e o pó volta para o pó. Ok? E o fôlego de vida, pastor? Vamos lá? Agora o último texto. Eclesiastes 12, verso 7. Esse texto aqui é muito interessante. Eclesiastes 12, verso 7. Acompanha na sua Bíblia, eu vou acompanhar na minha aqui também. Eclesiastes 12, verso 7. É um livrinho bem difícil de achar às vezes, mas ele você pode procurar aí logo depois de Provérbios e tudo mais. Antes do Cântico dos Cânticos ou Cantares, você vai encontrar aí Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E o fôlego de vida, pastor? Volta para onde? O pó volta para o pó, já vi isso. E o fôlego de vida, Eclesiastes 12, verso 7, a Bíblia diz assim: e o pó volte à terra.
Repetindo mais, de novo, tudo que já lemos aqui. O pó volte à terra como era, e o espírito, ou sopro, ou fôlego de vida, volte a Deus que o deu. E agora, ficou alguma dúvida? Claro que não. Então o pó volta para o pó, o fôlego de vida volta para Deus e deixamos de ser alma. Ninguém tem uma alma, nós somos uma alma. É que nem o exemplo da luz que eu te dei. Tirou a lâmpada e ficou só energia elétrica? Não tem luz. Ou tirou a energia elétrica e ficou só a lâmpada? Não tem luz. Tirou o fôlego de vida? Não tem alma vivente. Tirou o pó? Não tem alma vivente. Então o pó volta para o pó, o fôlego de vida volta para Deus que deu, e a gente deixa de ser alma vivente esperando o dia da volta de Jesus. Deu para compreender? Legal? Ficou claro? Legal. Então, para a gente fechar aqui agora, uma coisa importante que a gente precisa relembrar é que Jesus venceu a morte. A morte não é o fim de tudo. Ainda há esperança para aquelas pessoas que morreram e aceitaram a Jesus antes da morte. A morte não é o fim, a morte não é um adeus para sempre, mas é um até breve, porque quando Jesus voltar, nós vamos rever aquelas pessoas. Porque a Bíblia diz que se Jesus ressuscitou, ele trará à sua companhia aqueles que também já morreram. Ele vai ressuscitar essas pessoas assim como ele ressuscitou. Como ele tem poder para gerar vida em si mesmo, e ele mesmo se ressuscitar, ele vai poder ressuscitar aquelas pessoas que um dia perdemos por ocasião da morte. Não é uma boa notícia essa também? Pois é. Então eu queria que você terminasse hoje o nosso curso com a seguinte decisão, repetindo comigo aí da sua casa. Repita comigo. Compreendo ser a morte apenas um sono. Você está vindo hoje a primeira vez, não sabe como é que é? Vamos lá, você repete o que eu vou dizer, se essa é a sua decisão. Minha decisão, está aqui na tela, minha decisão. Repita comigo. Compreendo ser a morte apenas um sono. Isso. Que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nem podem se relacionar com os vivos. Acredito também que Deus tem solução para todos os problemas, inclusive para a morte. Amém, amém. Você crê nisso mesmo? Se crê nisso, coloca aí no comentário. Eu creio que Deus tem solução até mesmo para a morte. Coloca aí. Amém. Eu creio que Deus tem solução até mesmo para o problema da morte. Um problema que muita gente pensa assim, morte, morreu, acabou, não tem mais jeito. Não, Deus tem solução. E Ele vai ressuscitar essas pessoas que aceitaram a Jesus antes da morte. Por isso que eu digo, eu disse isso ontem para você, disse na lição 2 também, eu repito hoje, enquanto tem vida, aceite a Jesus. Você não sabe o dia de amanhã, não sabe o que vai ser de você daqui 5 minutos. Aproveite esse momento para entregar sua vida para Jesus, porque depois que morreu, seu destino eterno já está traçado. Ou vida eterna, ou morte eterna. Esses vão ressuscitar ou para a ressurreição da vida, ou ressurreição do juízo. Ou ressurreição da salvação, ou da morte eterna. A escolha hoje está em suas mãos. Por isso é importante entender esse tema, que confunde muita gente, como falamos aqui no início. Tem gente que pensa que tem fantasma, reencarnação, purgatório, céu, inferno. Nós vimos aqui hoje, morreu, o pó volta para o pó, fôlego de vida volta para Deus. A morte pode ser comparada apenas a um estado de sono, nós vimos aqui. E os mortos não sabem de coisa alguma, a gente não pode se comunicar com quem já morreu. Não pode, mas Deus tem solução para esse problema da morte. Mesmo se você morrer, se você estiver com a vida nas mãos de Jesus, um dia você vai ressuscitar como Jesus ressuscitou. E será salvo para viver para sempre com esse Jesus. Amém? Se o seu desejo é esse, além de colocar aí no comentário, estar preparado para tudo isso, eu queria que você fechasse seus olhos agora e orasse comigo. Amém? Querido Pai, obrigado pela aula de hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou hoje forte ao nosso coração. Nós queremos, ó Deus, entregar a nossa vida em Tuas mãos agora e te pedir por essas pessoas que têm estado enfermas com a Covid e pelas pessoas que perderam seus entes queridos, que o Senhor conforte o coração delas. Obrigado por essa mensagem que nos conforta também, porque se um dia perdemos nossos entes queridos, nós vimos que podemos revê-los um dia na manhã da ressurreição, quando Jesus voltar. Nos prepara para isso. Nós entendemos hoje que os mortos não sabem de coisa alguma. Eles estão num estágio como se fosse de um sono. Nós entendemos, ó Deus, que mesmo para a morte, Jesus tem solução. Nos prepara, ó Deus, para mesmo se morrermos amanhã ou daqui 10 anos, não sabemos, mas que sejamos prontos hoje, para se Jesus voltar ou eu morrer, que eu esteja com o meu coração entregue na mão de Cristo. Por isso entrego minha vida agora em Tuas mãos e oro com essa pessoa que também está entregando a sua vida nas mãos do Senhor,
E eu te peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ir para a interação, eu quero só deixar um recado muito claro aqui sobre esse tema da morte. Se porventura você conhece alguém que fala assim, pastor, mas eu já vi alguém que se comunicou com os mortos, e aí como é que faz? A Bíblia fala que Satanás é capaz de se transformar até em anjo de luz, quanto mais se comunicar com você, falar uma coisa que só você e aquele seu ente querido sabia. Ele é um ser espiritual, ele pode estar aí próximo, vendo tudo, então ele pode sim se passar por um anjo de luz. As sessões espíritas, por exemplo, dão um exemplo claro disso. Tá bom? Então, não se engane, não deixe o inimigo te enganar em relação a isso. Se você tem alguma outra dúvida, coloca aí no comentário enquanto a gente não desliga aqui a live, tá bom? Pra gente tentar respondendo aí enquanto eu tô lendo os comentários e a interação com todo mundo. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Muito bem? Agora sim, vamos lá para interação. Vamos ver os comentários do pessoal. O que todo mundo colocou? Hoje bateu o recorde de comentários, gente. Hoje nem se eu quisesse eu ia conseguir ler todos os comentários aqui. Mas vamos lá, tentar ler. A busca aqui não conseguiu pegar desde lá do começo. Mas vamos tentar lendo aqui. A Priscila está mandando um abraço aí pro pastor Jefferson. Beijos em todos aí. Tô doido para conhecer o Samuel, o neném, né? Então, um abraço aí pro pastor Jefferson, o Samuel, o Vitor, professora Gisele e todos vocês. A Elenice colocou os textos bíblicos aí. Pastor Jefferson, agradecendo aí a Priscila, né? Samuel está na hora de dormir agora, tá certo. Um abraço aí para toda a família. A Edileuza dizendo, quando os salvos receberão o dom da imortalidade. Quando no dia da volta de Jesus. A Elaine dizendo sobre essa notícia aí de que a gente vai receber imortalidade de novo, assim como Adão e Eva tinham. Ela dizendo, olha que ótima notícia. A Eunice também, que a minha mãe disse aí, ótima notícia. A Helenice também, lá de Raposo, Minas Gerais, disse, ótima notícia. A Isabel também. Estou muito feliz porque todos aceitaram hoje o meu convite. Legal, Isabel. O Fabrício dizendo, olha, ótima notícia. A Edileuza dizendo, sim, é uma boa notícia quando formos transformados. A Leonildo dizendo, convidei também meu vizinho Lucas que está acompanhando. Lucas, um abraço para você, amigão. Parabéns, viu, Léo? Um abraço aí para você, Léo. A Maria da Ajuda chegou aí dando boa noite. A Vilma também, boa noite, feliz semana. A Edileuza, como a Bíblia descreve o estado dos mortos. E aí tem os textos bíblicos aí, uma das perguntas, né? A Maria da Ajuda chegou colocando aí, Distrito do Mutirão, já nascemos grandes. Amém, já nascemos grandes. A Helenice também colocou os textos bíblicos, a Vilma ajudou, a Edileuza colocando aí também as perguntas, né? Como Deus formou o ser humano. Muito bem. A Dinalva aí comentando, textos bíblicos, todo mundo colocando aí, me ajudando bastante. Isso ajuda muito, porque quem chega não fica perdido e sabe qual é o texto. Tá bom? A Edileuza colocou aí dizendo, a morte não é o fim, glória a Deus, amém. A Vilma também disse, pastor, manda um alô aí pro meu sobrinho que está assistindo em Óbidos. O nome dele é Johnny Dias. Johnny, um abraço para você, amigão. Seja muito bem-vindo. Amanhã tem de novo, viu? 8 horas da noite, às 20 horas temos um encontro marcado aqui, aula 8. Não vai perder não, tá? Deixa eu ver aqui. Quem mais? A Fátima dizendo, eu creio que Deus tem solução até mesmo para a morte. A Helenice também, compreendo ser a morte apenas um sono. A Elaine dizendo, eu creio que Deus tem solução até mesmo para a morte. Suelen Carvalho também disse, eu creio. A Vilma disse, verdade, pastor. A Léo também dizendo, eu creio, amém. A Edileuza, eu creio que Deus tem solução para tudo, até mesmo para a morte. A Ivani também dizendo aí, amém, eu creio que Deus tem solução até mesmo na morte. Berenice também chegou aí dizendo, eu creio que Deus tem solução até mesmo para a morte. Erenice também dizendo, Deus tem solução até para a morte. A Eunice, eu creio que Deus tem solução até para a morte. O pessoal aceitando, né, o desafio aí de crer nisso, até mesmo porque ele venceu a morte, Jesus venceu a morte. O Lucas Silva também, palavra muito bonita, obrigado, pastor Lucas. Legal, viu? Que bom que você está aqui hoje com a gente, amanhã tem de novo, mais uma aula, tá bom? A Ivani comentou amém, a Priscila, amém, a Eunice, Deus continue te abençoando, te usando sempre. A Isabel dizendo, minha internet acabou, mas amanhã tem mais, renova aí. A Léo está dizendo, peço oração pela família do Lucas, meu vizinho, vamos orar pela família do Lucas também, tá bom? Pastor Jefferson, um abraço aí, amigão. A Cristina, estudo maravilhoso, boa noite. A Elaine também, Cristina, ó, manda um abraço pro seu marido aí também, viu? A Elaine está dizendo assim, deixa eu só pegar aqui o comentário dela direitinho, está dizendo assim como não há a comunicação dos mortos com os vivos, também não devemos crer na reencarnação.
Satanás sempre tenta persuadir o ser humano mascarando a realidade bíblica. É verdade, ele mistura verdade com mentira, né? O Lucas Silva está dizendo, estou por aqui, pastor, obrigado pelo abraço. Um abração, meu amigo, vamos orar pela sua família aí também. Deixa eu só passar para vocês aqui, gente, rapidinho aqui, o tema do estudo de amanhã. Deixa eu só colocar aqui. O tema do estudo de amanhã já vai chegar na tela, mas lembrando que dia 27, terminando essas aulas, vamos ter um batismo na segunda-feira à noite, onde vai ser transmitido o seu batismo. Marca o seu batismo, coloca aqui no comentário, pastor, eu quero ser batizado, marca o meu batismo, coloca aí pra gente, só pra gente já deixar tudo alinhavado. Já tem algumas pessoas que marcaram, colocaram aqui, tá tudo certinho, tá bom? Vou só colocar aqui qual é o tema da próxima aula para você já ficar com a curiosidade da próxima aula. Amanhã, o que Jesus ensinou sobre a ressurreição. Olha que boa aula. O que Jesus ensinou sobre a ressurreição, você não perde por esperar a aula de amanhã, vai valer muito a pena. Amanhã temos esse encontro marcado, então, às 8 horas aqui no meu Facebook, ou você pode acompanhar em outras plataformas como o YouTube, como o Instagram, ou o Spotify. Você pode acompanhar em todas essas outras plataformas, mas não deixe de acompanhar, tá bom? A Elaine dizendo, Cristina, muito bom ver você por aqui, viu, Cristina? Isso mesmo. Deixa eu ver quem mais aqui. O Fabrício também teve convidada hoje. Alice, Catarina, seja bem-vindo. Espero que a partir de hoje acompanhe até a última aula. É verdade. Fabrício, seja bem-vindo, viu? A Elaine está agradecendo a presença da amiga. A Eunice disse amém. E a Maria Aparecida dizendo obrigado, filho. É minha tia Cida que hoje é aniversariante. Parabéns, tia Cida. Deus te abençoe, viu? No mais, uma boa semana para você. Lembrando, batismo no dia 27. Coloca aí no comentário. Pastor, marca o meu batismo pro dia 27. Coloca aí. Coloca no comentário se o seu desejo é ser batizado. Tá bom? Que a gente já vai preparando e alinhavando tudo direitinho para outra segunda-feira. Sem ser essa, na outra, no dia 27. O curso acaba no dia 26, são 15 aulas todos os dias, 8 horas da noite. Você tem um encontro marcado comigo amanhã, onde o tema vai ser o que Jesus ensinou sobre a ressurreição. Você não perde por esperar, te vejo aqui amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço e até a próxima.